Ok, meus amigos, olha só, a gente encerrava no bloco anterior a análise do primeiro dos institutos relacionados ao iter criminis, que evidentemente é o mais complexo, é aquele sobre o qual nós temos mais aspectos para serem abordados e aquele que tem maior probabilidade de ser cobrado também. Mas os outros institutos também aparecem com uma certa frequência e por isso nós vamos analisá-los aqui. Olha só, então vamos começar com a desistência voluntária, que se encontra lá no artigo 15 do nosso Código Penal. Nós já mencionamos aqui que a desistência voluntária, ela também é chamada de tentativa abandonada. Por que é uma tentativa abandonada? Tentativa abandonada, portanto, não é tentativa propriamente dita. Tentativa abandonada é o nome doutrinário que se dá para a desistência voluntária. Quando é que eu tenho uma desistência voluntária? Quando, então, o criminoso ele inicia os atos de execução, mas ele desiste de prosseguir. Então, ele inicia os atos de execução, então, ele tem condições de prosseguir naquele processo executório, mas ele desiste de fazê-lo. Ele iniciou os atos de execução, ele tem condições de ir adiante, mas aí, eu repito, ele desiste de fazê-lo. Eu falo aí na desistência voluntária. É o exemplo daquele sujeito que deflagra um primeiro disparo, atingiu a vítima está caída, esvaindo-se em sangue, encurralada, e ele então vai deflagrar disparo na vítima e ele desiste de prosseguir. Ele já poderia deflagrar mais disparos, dar o chamado tiro de misericórdia, mas ele então vê aquela situação e se dá conta, cai na real do que está fazendo, ou alguém intervém, pede para ele não ir adiante, não fazer aquilo. O fato é que ele pode prosseguir no processo executório e ele não o faz, ele desiste voluntariamente de prosseguir. Daí porque Frank, um conhecido penalista alemão do começo do século XX, né, Reinhard Frank, ele cunhou uma máxima que ficou conhecida como fórmula de Frank. A fórmula de Frank, meus amigos, ela é utilizada para diferenciar de um lado a desistência voluntária e a tentativa. Frank dizia que na desistência voluntária é como se o criminoso estivesse dizendo: eu posso prosseguir, mas não quero. Posso prosseguir, mas não quero. Eu posso prosseguir nos atos de execução até consumar, mas eu já não quero. Já na tentativa é o contrário, é como se o criminoso estivesse dizendo: eu quero prosseguir, mas não posso. Eu quero prosseguir significa dizer: eu quero consumar, mas eu não consigo. Veja, são circunstâncias alheias à minha vontade. Eu quero, mas eu não posso, eu não consigo. Eu quero prosseguir, mas não posso. Então, enquanto na desistência voluntária eu tenho a lógica de acordo com a qual eu posso prosseguir, mas não quero, ou seja, eu desisto voluntariamente de fazê-lo. Na tentativa, por outro lado, eu quero prosseguir, né? Eu tenho vontade de consumar, mas eu não posso, eu não consigo, né? São circunstâncias que são alheias à minha vontade. Essa é a fundamental diferença entre, de um lado, a desistência voluntária, de outro lado, a tentativa, tá? Bom, meus amigos, o que mais que nós temos aqui de relevante sobre todo esse tema? Aí, ademais, então, é importante a gente mencionar o seguinte: temos então essa questão da desistência voluntária, temos essa diferença em relação à tentativa. Então, a gente já viu que na desistência voluntária o sujeito pode prosseguir na execução, poderia chegar na consumação, mas ele desiste voluntariamente de fazê-lo. Importante lembrar, a desistência deve ser voluntária. Se não era voluntária, né, seria uma tentativa. Tá? Mas essa desistência voluntária, ela não é necessariamente espontânea. Qual a diferença? Voluntário, o próprio nome indica, é aquilo que depende da sua vontade. Espontâneo é mais do que isso. Todo espontâneo é voluntário. Todo espontâneo depende da vontade do sujeito. Só que o espontâneo é mais do que isso. Porque o espontâneo é aquele que não apenas depende da sua vontade, mas é aquele que parte de você. É ideia sua. Então, veja. Se eu deflagro o primeiro tiro no sujeito, e aí, como eu disse, ele está se esvaindo em sangue, está acuado, encurralado, eu posso continuar atirando, e eu paro e reflito naquela situação, e eu digo para mim mesmo: não vale a pena, não vou prosseguir. Essa desistência é uma desistência voluntária e espontânea, porque é a minha vontade e partiu de mim.
Se por outro lado o sujeito está caído, se esvaindo em sangue, encurralado, e ele pede misericórdia, ele pede não faça isso, ou uma outra pessoa pede, vamos imaginar que quem está pedindo é minha mãe, e a minha mãe, pedido de minha mãe para mim é ordem, então ela pede, e aí quando ela pede, eu vou acolher esse pedido. Veja que ela não está me obrigando, eu falei pedido dela para mim é ordem em tom figurativo, evidentemente. Ela não me conteve, ela não me prendeu, ela não me bateu, não é alguém que atirou em mim, não, é alguém que pediu, ou seja, depende de mim acolher ou não pedido. Pedido que pode ser da própria vítima, pode ser de uma outra pessoa, a minha mãe, que eu citei como exemplo, a mãe da própria vítima, enfim. O fato é que, nesse caso, se eu acolho um pedido de alguém, então a desistência é voluntária, porque é vontade minha, é opção minha, só que ela não é espontânea, porque eu recebi influência externa, mas continua a ser voluntária. Como eu disse, a desistência deve ser voluntária. Se além de voluntária ela é também espontânea, pouco importa, não faz a menor diferença. Agora, como eu disse, se no lugar de alguém me pedir, alguém viesse me segurar, me conter, me deter, me prender, me bater, aí nesse caso, obviamente, é tentativa, porque aí não é a minha vontade, aí não é a minha vontade de não prosseguir. Uma dúvida muito comum, eu dei um tiro, o sujeito caiu e ele desmaiou ou ele se finge de morto e eu acredito que ele morreu e eu vou embora. Isso é desistência voluntária ou é tentativa? Isso é tentativa, porque neste caso eu não desisti de prosseguir. Eu me equivoquei acreditando que já havia consumado, só que eu não consegui consumar. Então nesse caso é tentativa. Para que seja desistência voluntária é necessário que eu tenha consciência de que eu posso prosseguir e eu desisto de prosseguir. Tá? Ou seja, eu posso prosseguir, mas já não quero. Esse caso é diferente. Esse é um caso em que eu me equivoco acreditando que consumei. É tentativa, portanto. Bom, que mais? Daqui a pouco eu falo da consequência da desistência voluntária, das consequências e da natureza jurídica. Mas antes eu já vou avançar aqui para a gente falar do arrependimento eficaz. E eu farei isso pelo seguinte: desistência voluntária e arrependimento eficaz, eles são muito parecidos. Eles não são idênticos, obviamente, mas eles são muito parecidos. E eles são tão parecidos que eles estão no mesmo artigo e possuem a mesma consequência e a mesma natureza jurídica. Por isso que eu vou falar logo do arrependimento eficaz, vou diferenciar da desistência voluntária e depois a gente diz quais são as consequências e a natureza jurídica dos dois institutos. Vamos lá. Desistência voluntária eu já disse, eu posso prosseguir na execução, mas eu não quero. No arrependimento eficaz eu não posso dizer que eu posso prosseguir na execução, porque eu já encerrei o processo executório. É similar ao que acontece lá no que eu falei da tentativa perfeita. Lembra da tentativa perfeita que a gente falou no bloco anterior? Tentativa perfeita ou acabada, também chamada de crime falho, em que eu encerro o processo executório. Aqui eu também encerro o processo executório no arrependimento eficaz. A diferença é que lá na tentativa eu encerro o processo executório e o crime não se consuma por circunstâncias que são alheias à minha vontade. Aqui o arrependimento eficaz vai mudar. Mas ele começa igual à tentativa perfeita, ou seja, eu encerrei o processo executório. Eu deflagrei todos os disparos, eu ministrei toda a dose de veneno, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para consumar. E é isso que se diferencia da desistência voluntária. Porque na desistência voluntária eu não encerrei o processo executório. Eu poderia prosseguir no processo executório e eu desisto voluntariamente de fazê-lo. É aquele exemplo que eu dei um tiro, eu posso continuar atirando e eu desisto de fazê-lo. Isso é desistência voluntária. No arrependimento eficaz, não. Eu, por exemplo, já deflagrei todos os disparos. Eu já ministrei toda a dose de veneno. Eu já encerrei o processo executório. E depois de encerrar o processo executório, aí sim eu me arrependo e eu envido esforços para evitar o resultado e com os meus esforços eu consigo evitar o resultado. Então eu ministrei toda a dose de veneno, agora que eu vejo que a vítima está morrendo, envenenada, asfixiada, eu vou e eu ministro ali o antídoto. Então, eu havia encerrado o processo executório e agora eu me arrependi, envidei esforços e consegui evitar o resultado. Isso é arrependimento eficaz. No caso em que eu deflagrei todos os disparos, eu me arrependo, pego o sujeito, coloco no carro, levo até a emergência e lá os médicos conseguem salvá-lo. Veja, não sou eu o médico a salvá-lo, mas eu fiz o que estava ao meu alcance para evitar o resultado. E aí, para que seja arrependimento eficaz, que é o nome do instituto, é necessário, por óbvio, que o resultado não tenha ocorrido, porque se, a despeito dos meus esforços, o resultado ocorreu, o meu arrependimento foi ineficaz, e nesse caso eu responderia
pelo crime consumado. Tá? Beleza, então vamos lá. Então, no arrependimento eficaz, eu envidei todos os esforços, eu encerrei o processo executório primeiro, né? Ou seja, exauri minha potencialidade lesiva, fiz tudo o que estava ao meu alcance para consumar, aí depois eu me arrependo, envido esforços e consigo evitar o resultado. Tá? Aí como é que o examinador cobra na prova, tentando confundir os candidatos, confundindo os exemplos? Aí ele diz assim, o sujeito tinha na sua arma 5 balas, né, 5 projéteis de arma de fogo. Ele deflagra 3 disparos, quando a vítima está agonizando, aí ele pode continuar atirando, aí ele se arrepende, aí o examinador utiliza essa expressão, ele se arrepende de ter atirado, ele deixa de continuar atirando, pega a vítima, coloca no carro, leva na emergência e os médicos salvam a vida da vítima. Isso é desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Veja que ele mistura os exemplos e ele cita exatamente a expressão, ele se arrepende, ele envida esforços para evitar o resultado. Tá, só que esse caso aqui não é arrependimento eficaz, é desistência voluntária. Por quê? Para que seja arrependimento eficaz, é necessário que ele tenha encerrado o processo executório, ou seja, ele não pode continuar atirando porque ele já deflagrou todos os disparos. Ele não tem mais veneno a ministrar. Ele já fez tudo o que ele podia fazer. Agora ele se arrepende, envida esforços e evita o resultado. E no exemplo que eu citei, não. No exemplo que eu citei, ele ainda podia continuar atirando. Então ele não tinha encerrado o processo executório. Ele poderia prosseguir no processo executório, mas ele desiste voluntariamente de prosseguir. Isso é desistência voluntária. Ainda que a questão utilize a expressão se arrependeu, ainda que a questão diga que ele envidou esforços e evitou o resultado, mas se ele podia prosseguir na execução e ele não prosseguiu, é desistência voluntária. E esse é mais um tema que assim, é muito importante na sua prova. Mas na prática, se o juiz errar e chamar de desistência voluntária o que é arrependimento eficaz ou vice-versa, a consequência é rigorosamente a mesma. Como eu disse, os dois dispositivos estão no mesmo artigo, né? Os dois dispositivos eles estão no mesmo artigo e eles possuem a mesma consequência, eu repito, a mesma consequência e, portanto, possuem aqui a mesma consequência jurídica, conforme nós vamos comentar também, tá? Eu só quero chamar a sua atenção para o fato de que essas consequências ambas estão contidas no mesmo artigo 15. O artigo 15 ele trata de toda essa matéria relacionada a esses dois institutos. Tá, o que é que nós temos a dizer? Além disso, eu quero aqui chamar a sua atenção para o fato de que quando a gente fala na desistência voluntária, quando a gente fala no arrependimento eficaz, é muito importante, meus amigos, que a gente tenha em mente que o sujeito, de algum modo, iniciou a execução. Ora, se ele estava lá em atos meramente preparatórios, evidentemente, a gente não tem que falar nem em um nem em outro instituto, tá? Então, a gente vai falar aqui tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz. Nós falaremos, então, aqui nessa ideia em que o sujeito já iniciou os atos de execução. Veja, o que é que nós temos a dizer? O que a gente tem a dizer é o seguinte: de acordo com o artigo 15, meus amigos, eu repito, com o artigo 15, nós temos uma situação em que, quando o sujeito comete aqui a conduta, pratica a conduta, dando início aos atos de execução, neste caso, se ele desiste voluntariamente de prosseguir ou ele se arrepende e consegue evitar o resultado, ele responde apenas pelos atos praticados até aquele momento. Aí é que eu quero que você tome cuidado, porque quando a gente diz que ele responde pelos atos praticados só até aquele momento, vamos pensar assim: eu quero matar o sujeito, animus necandi, eu deflagrei o disparo, acertei o sujeito, aí eu desisto de prosseguir, desistência voluntária. Tá, eu respondo pelos atos praticados até aquele momento, mas quais foram os atos praticados até aquele momento? Eu já tinha uma tentativa de homicídio. Eu não posso dizer que o ato praticado até aquele momento é a tentativa de homicídio, porque na prática não teria diferença nenhuma entre a desistência voluntária e a tentativa. É por isso que quando o Código, no artigo 15, diz os atos praticados até aquele momento, entenda, atos praticados até aquele momento, desconsiderando-se o dolo inicial do agente.
desconsiderando o dolo inicial do agente. Então, eu tinha um dolo de matar, eu atiro, o sujeito foi alvejado, foi atingido, ele está se esvaindo em sangue, e aí nesse caso eu posso prosseguir, eu desisto voluntariamente. Eu vou responder pelos atos praticados até aquele momento, desconsiderando que o meu dolo era de matar. Então, nesse exemplo, eu vou responder pela lesão corporal. Se eu tivesse errado o tiro, talvez eu respondesse pelo disparo de arma de fogo, que é o artigo 15 do Código Penal, do Estatuto do Desarmamento, a depender de que local eu tivesse atirado. Talvez eu respondesse pela ameaça, ou talvez eu não respondesse por nada, a depender do fato que eu tivesse praticado. Porque quando se diz que eu respondo pelos atos praticados até aquele momento, pode ser que os atos praticados até aquele momento sejam fato atípico. Eu citei o exemplo do tiro, mas se eu tivesse jogado uma pedra e errado a pedra, veja, respondo pelos atos praticados até aquele momento. Se eu não o atingir, não é lesão corporal. Se ele estava de costas para mim, nem viu que eu ia jogar a pedra, não pode ser ameaça. Não é nada. É por isso que, quando a gente fala aqui na natureza jurídica desses dois institutos, a doutrina majoritária vai nos dizer que é natureza jurídica de atipicidade ou de inadequação típica. Atipicidade ou de inadequação típica, de exclusão do tipo penal. Por que atipicidade? Porque pode ser uma atipicidade absoluta ou uma tipicidade relativa. A tipicidade absoluta, porque quando diz o artigo 15 que ele responde pelo que ele praticou até aquele momento, pode ser que o que ele praticou até aquele momento não constitua nada, então é tipicidade absoluta, ou pode ser que constitua alguma outra coisa, como no meu primeiro exemplo, que deixa de ser tentativa de homicídio e passa a ser lesão corporal consumada, ou seja, uma tipicidade relativa. É por isso que, para a maioria, a natureza jurídica desses dois institutos é natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade ou causa de inadequação típica ou causa de atipicidade absoluta ou relativa. Nelson Hungria dizia que era uma causa de extinção de pena, não prevista no artigo 107 do Código Penal, mas essa tese não vingou no Brasil. E no Brasil também nunca vingou a tese de que era uma causa de exclusão de culpabilidade, é uma tese em voga na Alemanha. Aqui, pra gente, é uma causa de inadequação típica. Só mais um comentário sobre o arrependimento eficaz. Ele também é chamado, meus amigos, de resipicência. Cuidado com esse nome. Se cair esse nome na sua prova, resipicência nada mais é do que arrependimento eficaz. Uma dessas expressões que se cobra não avalia o conhecimento dos candidatos, porque os candidatos sabem o que é o arrependimento eficaz, ele sabe qual é a consequência, sabe qual é a natureza jurídica, sabe quando ocorre, lembra dos exemplos, mas não lembrou do nome. Então agora você vai lembrar do nome, o nome é resipicência, é sinônimo de arrependimento eficaz. O próximo que eu quero trazer aqui para vocês é o arrependimento posterior. Só mais uma coisa, tá? Quase que eu esqueço. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária eram chamados por Franz von Liszt de ponte de ouro. Por que ponte de ouro? É como se eu pegasse uma ponte para voltar ao passado e mudar o meu dolo. Daí chamado de ponte de ouro, tá? Aí tem autores que chamam arrependimento posterior de ponte de prata, tem gente que chama aquela delação, colaboração premiada, que faz com que o MP não ofereça a denúncia, tem gente que chama de ponte de diamante. Aí foram algumas variações da expressão de Liszt, mas Liszt se referia à desistência voluntária e arrependimento eficaz utilizando essa expressão ponte de ouro, tá? O arrependimento posterior, meus amigos, ele está no artigo 16 do Código Penal. E é muito comum que o examinador tente confundir aí o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Você não vai confundir. Arrependimento eficaz a gente já viu o que é, e arrependimento posterior você vai lembrar o seguinte. O nome é arrependimento posterior porque é um arrependimento que ocorre depois da consumação do crime. Olha, estamos falando de 5 institutos, né, relacionados ao intercrimes. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e o último a gente vai falar daqui a pouco é o crime impossível. Dos 5, o arrependimento posterior é o único em que ocorre consumação.
Tentativa a gente já viu que não tem consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Desistência voluntária não tem consumação porque o agente desistiu voluntariamente de prosseguir. Arrependimento eficaz não tem consumação porque o sujeito envidou esforços e evitou o resultado. Crime impossível, o próprio nome indica, é impossível consumar. O único que tem consumação é arrependimento posterior. Então você vai lembrar disso na hora da sua prova. Você não vai confundir com arrependimento eficaz, porque você vai lembrar. O arrependimento eficaz não tem consumação. O sujeito envida esforços e evita o resultado. E por isso que ele é eficaz, porque evitou o resultado. O arrependimento posterior tem esse nome porque ele é posterior ao resultado. Quando é que ocorre? É quando o criminoso consuma um crime sem violência ou grave ameaça. Olha outra diferença importante. Veja que quando eu falei de tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, eu sempre dei como exemplo o crime de homicídio. O arrependimento posterior eu não posso fazer isso, porque necessariamente é para crime sem violência ou grave ameaça. Então, o criminoso consuma um crime sem violência ou grave ameaça, e aí o que é que ele faz? Vou colocar aqui na tela. Ele irá reparar o dano ou restituir a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa. Então, ele consuma um crime sem violência ou grave ameaça, sem violência à pessoa, né? Se fosse violência contra a coisa, não teria problema. Então, sem violência ou grave ameaça, ele consuma um crime sem violência ou grave ameaça. E, depois de consumado, ele repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. Fazendo um link com o processo penal, você vai lembrar comigo que denúncia é a peça inicial da ação penal pública e queixa ou queixa-crime é a peça inicial da ação penal de iniciativa privada. Quando a gente diz repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, estamos dizendo repara o dano ou restitui a coisa até o início do processo criminal. Tá? Veja, não é o momento em que o MP oferece, é o momento em que o juiz recebe, é até esse momento. Se isso acontecer, meus amigos, aí a gente tem um arrependimento posterior. Da mesma forma que eu falei com a desistência voluntária e que valeria para o arrependimento eficaz, também no arrependimento posterior, essa reparação ou restituição deve ser voluntária, ainda que não seja espontânea. O sujeito pode, na fase de investigação, por exemplo, ser aconselhado pelo advogado. O advogado diz, olha, repare o dano que você causou. E aí ainda está na fase de investigação, o juiz ainda não recebeu denúncia, o sujeito repara, foi voluntário? Foi, porque o advogado não o obrigou a fazer nada, apenas o aconselhou. Então, essa reparação ela deve ser voluntária, ainda que não seja espontânea. O que não pode é, a polícia recuperou o produto do crime e devolveu. Aí, obviamente, ele não vai ser beneficiado, porque aí não é arrependimento. O arrependimento deve ser voluntário, ainda que não espontâneo. Tá, mas e se isso acontecer? Eu tenho um crime consumado, sem violência ou grave ameaça, e o sujeito repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, qual é a consequência? Meus amigos, o arrependimento posterior ele tem a mesma consequência da tentativa, ou seja, a gente aplica a pena do crime consumado, mas eu tenho uma causa de diminuição de pena, que varia de 1 a 2 terços. Que varia de 1 a 2 terços, tá? Então, só que, diferente da tentativa, que a gente vai diminuir a pena mais ou menos a depender do quão próximo se chegou da consumação, aqui a gente já tem consumação. Então, quanto é que se diminui? A doutrina diz, quão mais rápido ele devolver. Quanto mais rápido ele reparar o dano ou restituir a coisa, mais se diminui a pena. Por quê? Porque quanto mais rápido ele reparar o dano ou restituir a coisa, menor as consequências para a vítima. Tá? E aí maior a diminuição de pena dele. Bom, qual a natureza jurídica desse instituto? Causa de diminuição de pena prevista na parte geral do Código Penal. Tá? E para a gente fechar, meus amigos, olha aqui comigo o artigo 17, chamado crime impossível, que a gente já disse que também pode ser chamada de tentativa inidônea. Artigo 17, crime impossível ou tentativa inidônea. Tentativa inidônea. Veja bem, quando é que eu tenho esse crime impossível ou tentativa inidônea? Quando o sujeito, quando eu estou diante de uma hipótese na qual é impossível consumar o crime por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio.
Então vou colocar aqui na tela, é impossível consumar o crime por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio. O que é absoluta impropriedade do objeto? Esse objeto aí, meus amigos, é o objeto material do crime. Objeto material do crime, eu até já comentei hoje, vou comentar de novo. Objeto material do crime é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. O que é absoluta impropriedade do objeto? É aquela hipótese em que o objeto material não existe. Então, por exemplo, no homicídio, a conduta é matar, recai sobre uma pessoa, é matar alguém. Então, qual é o objeto material no homicídio? A própria vítima do crime. Quando é que eu tenho um exemplo de crime impossível com absoluta impropriedade do objeto material? Crime impossível de homicídio com absoluta impropriedade do objeto material. Quando o alguém não existe. É aquele famoso exemplo em que o sujeito tenta matar o morto. Ele vê o sujeito, ele acha que o sujeito está dormindo e ele começa a esfaquear o sujeito. Só que o sujeito já estava morto e ele não sabia. Isso é crime impossível, é impossível consumar o crime, é impossível matar o morto. Então é impossível consumar o crime por absoluta impropriedade do objeto, porque o objeto material do crime não existe. Tá? Diferente é o crime por absoluta ineficácia do meio. Aí significa que o meio empregado para a prática do crime é absolutamente ineficaz, ou seja, jamais conseguiria consumar o crime. Aí são aqueles exemplos um tanto quanto esdrúxulos dos manuais de direito penal que nos dizem que o sujeito vai matar a vítima ministrando uma dose de veneno, mas ministra uma dose de açúcar, né? Nem que o sujeito tivesse uma diabetes terrível, mas vamos imaginar que a vítima não é diabética. Com uma dose de açúcar ele não tem como morrer, né? Aliás, com uma dose de açúcar, né? Realmente nem com a diabetes, mas vamos lá, né? Então, nem com a diabetes lá na altura ele conseguiria, mas enfim, absoluta ineficácia do meio é isso. Então, por exemplo, matar alguém com a arma de brinquedo. Veja que a arma de brinquedo não é meio absolutamente ineficaz para o roubo, porque com a arma de brinquedo dá para fazer grave ameaça, mas para matar, para atirar, já é mais difícil. Salvo, claro, se a gente imaginasse que o criminoso sabe que a vítima é cardiopata, que levaria um susto, que poderia, etc. e tal, mas de um modo geral é absoluta ineficácia do meio. Então, a tentativa inidônea ou crime impossível é isso, meus amigos. Não se pune o crime por absoluta, não se pune a tentativa por absoluta impropriedade do objeto ou por absoluta ineficácia do meio. A tentativa inidônea ou crime possível não é punível. Por quê? Porque aqui também nós temos teorias sobre a punibilidade. A teoria subjetiva, que diz que o crime impossível deveria ser punido, porque o dolo do criminoso é o mesmo dolo quando a tentativa é idônea. Essa teoria não foi acolhida. Temos a teoria objetivo material, que diz que, inclusive, o crime impossível deveria ter a mesma pena do crime consumado. E temos a nossa teoria, que é a teoria objetivo formal, uma teoria objetiva mais lúcida, que diz que o crime impossível ele não deve ser punido, tá? Então, o crime impossível, a tentativa não é punida, tá bom? Meus amigos, com isso a gente encerra. Nós tratamos hoje do iter criminis e dos 5 institutos relacionados ao iter criminis. Tentativa, artigo 14, decência voluntária, arrependimento eficaz, artigo 15, arrependimento posterior, artigo 16 e crime impossível, artigo 17. Próximo encontro a gente dá seguimento, a gente vai tratar de concurso de pessoas e outros temas que já foram disponibilizados aí para vocês. Foi um prazer, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.